você, querido. Está aqui, ó. 1 Timóteo capítulo 2. A vontade de Deus é salvar todas as pessoas. Então eu quero declarar a nossa fé. Vamos falar pelo menos 3 versículos com alegria, com firmeza. Tá? O primeiro é assim, ó. Posso todas as coisas em Cristo Jesus que me fortalece. Vamos lá. O pessoal que você encontra para ir lá para o shopping, divulgue o nosso programa, sabe por quê? Porque eles vão ouvir a mensagem do Evangelho. O programa O Evangelista tem uma tríplice missão. Primeira, evangelizar o mundo. É pretensão do pastor Roberto. É a visão do nosso programa, é levar o Evangelho para todo mundo, através da internet. Onde tiver uma torre de internet, uma transmissão, o programa O Evangelista pode chegar lá. Por isso eu peço a você, compartilhe, tá bom? Porque aqui o Evangelho de Jesus Cristo é aquilo que o apóstolo Paulo falou. Escrevendo carta aos Romanos, capítulo 1, ele vai dizer: não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, o Evangelho de Jesus Cristo, que é apresentado aqui, pastor Alecrim, assim como o apóstolo Paulo, eu não me envergonho do Evangelho, porque eu sei da importância do Evangelho. Eu sei o que o Evangelho significa para mim e para a humanidade. Eu sei que Deus tem planos para a pregação do Evangelho para todas as pessoas. Então, se é plano de Deus, eu não tenho de que me envergonhar. Então, nossa primeira missão, levar o Evangelho para o mundo todo. Aí eu peço a você que me ajude. É uma rica oportunidade que você tem se associando com o pastor Alecrim. Por quê? Através do nosso programa, você poderá alcançar toda essa turma aí que você, muitas das vezes, não tem a oportunidade de levar o Evangelho para ele. Através do programa O Evangelista, isso vai acontecer. Por isso, você é muito importante aqui no programa O Evangelista. Nossa segunda missão, fazer discípulos. O Senhor Jesus Cristo disse: ide, fazei discípulos em todas as nações. E nós temos esse propósito, nós temos essa missão, nós temos aqui programas, nós temos convidados que falam sobre o discipulado. Hoje, em especial, já está conosco na sala de transmissão o pastor Dilson, que está lá em Belém do Pará, vai participar aqui. Você vai aguardar e você vai assistir tudo que ele vai trazer de ministração daqui a pouquinho. Nossa terceira missão é socorrer o pobre e o necessitado dentre os domésticos da fé. O Senhor Jesus Cristo falou assim para seus discípulos: dai-lhes vós de comer. O Senhor Jesus levou a palavra, o espiritual, mas ele também mandou que seus discípulos socorressem os domésticos da fé. Por isso, essas são as nossas pretensões: evangelizar o mundo através da internet, fazer discípulos, socorrer o pobre e o necessitado. O telefone do pastor Alecrim aparece aí na tela. O nosso Pix também. Se você quiser nos ajudar com uma pequena oferta voluntária para que o pastor Alecrim possa socorrer os necessitados, então faça a sua oferta voluntária através do Pix, alecrim.roberto16@gmail.com. Eu recebo pedidos aqui para a compra de uma cesta básica, de medicação, para poder levar um pão para a família. Eu tenho atendido aqui, graças às ofertas que eu recebo aqui daqueles que nos assistem. Muito bem. Após essa apresentação, eu quero dizer para você que o nosso programa, o nosso ministério, ele está apoiado em base bíblica, 100% bíblica. Nós temos 2 versículos de ouro. Primeiro, Mateus 24:14. O Senhor Jesus Cristo ensinou assim para seus discípulos. Ele disse: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O Senhor Jesus Cristo disse isso lá, ensinando a seus discípulos. Você vai poder verificar em Mateus 24:14. Só que o que o Senhor Jesus ensinou lá, chega para mim, que sou discípulo,
e para você que é discípulo. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, o principal que o Senhor Jesus Cristo nos mandou fazer é levar o evangelho para todo mundo. Tá certo? Nosso segundo versículo de ouro, Atos 5, 42. Aí você me pergunta assim, pastor Alecrim, quando é que aquela igreja primitiva se reunia? Eu vou responder para você com Atos capítulo 5, verso 42, que diz assim, vai aparecer na tela aí para você. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e anunciar a Jesus Cristo. Então, aquela igreja começou lá em Jerusalém, aqueles primeiros discípulos de Jesus Cristo, eles tinham culto todos os dias, tinha oração todos os dias, tinha reunião todos os dias, no templo e nas casas, tinha comunhão, tinha louvor, tinha testemunho, tinha ensinamento do Evangelho, anunciando Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Então, como tinha culto todos os dias, oração, louvor, testemunho, sabe o que o Espírito Santo de Deus fazia? Todos os dias, ele acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. É só você pegar Atos capítulo 2, do verso 37 ao verso 47, que você vai ver ali quantos dias a igreja se reunia, todos os dias, no templo e nas casas. E hoje? Como é que é hoje? A sua igreja, ela se reúne todos os dias? Todos os dias tem culto na sua igreja, tem culto nos lares dos membros da sua igreja? Bom, uma coisa eu quero dizer para você. Programa O Evangelista está aqui todos os dias com a pregação do Evangelho, falando, ensinando, anunciando Jesus Cristo. Não pregamos religião, não temos acepção de denominação, de igreja. O programa O Evangelista é um programa interdenominacional, independente. Quer dizer o seguinte, pastor Alecrim abraça todas as igrejas evangélicas do Brasil e fora do Brasil. Não tem, aqui é só programa para igreja tal. Não, não. A igreja é para o povo de Deus também, com o objetivo de alcançar o nosso povo brasileiro e os estrangeiros com a mensagem do Evangelho. Tá certo? Bem, programa Evangelista, nós temos também o nosso momento de oração. O Senhor Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos. Mateus capítulo 9, verso 37 e 38. Ele disse, a seara é realmente grande e poucos os ceifeiros. Verso 38, Mateus capítulo 9. Ele disse assim, rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande ceifeiros. A seara é grande e poucos os ceifeiros. Então, nós oramos aqui, porque programa O Evangelista, como disse, ele é bíblico e neotestamentário. Por isso, nós temos o nosso GeoAtlas, que vai aparecer para você na tela, e hoje é dia de nós voltarmos ao começo do GeoAtlas, orando pelas nações com a letra A, que são as seguintes nações: Afeganistão, Albânia, e lá na Albânia, nós temos lá, fazendo um excelente trabalho, o reverendo Benilton Santos, um baita de um baiano que está lá na Albânia, evangelizando aquela região ali dos Balcãs, é nosso parceiro aqui, participa com a gente aqui, envia relatório de movimento lá da Albânia, o reverendo Benilton, que é da Igreja Presbiteriana de São Paulo. Nós temos Alemanha, nós temos o bispo, o apóstolo Fernando Pinto, na Alemanha, em Dortmund, é nosso parceiro aqui, prega aqui, divulga aqui o trabalho que ele tem na Alemanha. Andorra, Angola, Antigua e Barbuda, Arábia Saudita, Argélia, Argentina, Armênia, Austrália, Áustria, Azerbaijão. 13 nações com a letra A. E quem vai participar agora com a gente, nesse primeiro momento, orando pelas nações, orando pelas famílias, orando pelos enfermos, orando por Israel, é o pastor Dilson Alecrim. Seja bem-vindo, pastor Dilson Alecrim. Posso continuar o começo?
Pode começar a orar. Estava desligado o seu fone. Tá. Pai do Senhor a todos, boa tarde a todos que estão assistindo o programa, o Evangelista na TV Meteoro. É um prazer, pastor Roberto Alecrim, estar participando do seu programa. É uma honra para mim, um privilégio que Deus está me dando, não só de rever o meu primo, mas participar desse programa tão abençoado que está alcançando milhares de vidas no Brasil e fora dele. Estaremos agora orando por todas as nações que começam pela letra A, que o pastor Roberto Alecrim já mencionou, e eu vou incluir nessa oração Israel e todas as pessoas enfermas que estão em casas ou nos hospitais, porque eu creio que Jesus Cristo é o mesmo, ele ainda cura, e ele disse que nós iríamos orar pelos enfermos e eles seriam curados. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, louvado seja, engrandecido o teu nome para todo sempre. Estamos aqui nesse momento na tua presença, através desse programa, O Evangelista, nesta emissora da TV Meteoro, buscando a tua presença, Senhor, não somente na vida das pessoas que nos assistem, mas e seus familiares, como todos aqueles que ainda irão assistir esse programa, que o Senhor possa usar de bondade e misericórdia o teu poder para curar essas vidas. E é no nome santo de Jesus Cristo que nós repreendemos todas as enfermidades no sangue, no rim, pulmão, no coração, na coluna, no intestino, no útero, no ovário, na pele, nos ossos, esse caroço, essa infecção, essa inflamação, essa dor crônica, sai agora em nome de Jesus Cristo. Seja liberto, receba saúde em nome de Jesus Cristo. Toda opressão maligna saia em nome de Jesus Cristo. Senhor, dê saúde a essas vidas, liberta essas vidas, salva essas vidas, Senhor. Transforma essas vidas pelo poder do teu nome, que é poderoso, o nome glorioso de Jesus Cristo. Senhor, nós pedimos também por Israel, essa nação, Senhor, que está ali em guerra, nesse conflito. Dê vitória ao teu povo, Senhor. Abençoe Israel. Prosperarão aqueles que amam Israel. Jerusalém, a terra santa. Usa de misericórdia, Senhor, para a tua nação de Israel. E caia por terra os inimigos de Israel. Amém. Senhor, eu te peço no nome santo de Jesus, por todas essas nações que foram mencionadas, que precisam ser alcançadas pelo teu evangelho, pela tua palavra. Nesses países existem missionários, e nós pedimos, Senhor, envia mais missionários, que a tua palavra seja pregada nessas nações, que eles venham se converter a ti, Senhor, que eles possam ter o perdão de seus pecados, os nomes escritos no livro da vida, e tenham o direito de vida eterna. Senhor, abençoa essas vidas, esses países, essas nações, os povos dessas nações, crianças, adolescentes, jovens e adultos, anciãos. Usa de misericórdia, Senhor, que a tua palavra os alcance, que a tua palavra seja vida, Senhor, para esses que estão em mortes espirituais. Glorifica o teu nome, Senhor. É o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus, por todas essas nações, por todas essas pessoas que estavam enfermas, e eu tenho certeza que o Senhor já curou, já libertou, e já deu vitória ao teu povo de Israel. Abençoa o nosso programa, que vidas venham a ser transformadas, salvas, libertas através desse programa. Glorifica o teu nome na vida do teu servo ungido, pastor Roberto Alecrim, da qual o Senhor escolheu para fazer essa grande obra. No nome de Jesus, nós te pedimos e somos agradecidos. Amém. Muito bem, estamos retornando aqui. Tivemos um pequeno corte aqui, mas já estamos retornando. Bem, agora nós temos o nosso
vídeo missionário. Vamos ter agora o nosso vídeo missionário. Eu quero passar para você assistir aí e peço a sua atenção, porque vou passar aqui o vídeo da Missão do Céu. Missão do Céu. Preste atenção nas informações, tome conhecimento daquilo que acontece dentro da selva amazônica, tá bom? Vamos então assistir, logo após o vídeo eu retorno para a continuidade da nossa programação. Há cerca de 1 milhão de pessoas sem acesso ao Evangelho de Jesus na região amazônica. Povos que vivem geralmente isolados e esquecidos, em pequenas comunidades de 3 a 10 famílias, nas margens dos rios da Amazônia. São necessários dias, às vezes semanas de viagem, em barcos ou lanchas, para chegar nesses locais. Por isso, Deus nos deu a visão de levar o Evangelho usando aviões de pequeno porte. Amando a Deus e ao próximo, levamos as boas novas de Cristo a esses povos por meio da missão do céu. Voando, vencemos barreiras físicas para compartilhar com esses povos o amor de Jesus. Ferramentas evangelísticas, cuidado pastoral, treinamento e mobilização de líderes das igrejas locais e execução de projetos de desenvolvimento social integram a missão que Deus nos deu. Oração, trabalho voluntário e doações são constantes necessidades nos nossos trabalhos nestas comunidades. Vamos voar juntos? Faça parte da missão do céu. Torne-se um aliado de Deus, sendo bênção para os povos não alcançados da Amazônia. Você prestou atenção? Prestou atenção? 1 milhão de pessoas não alcançadas na Amazônia, segundo o relato da Missão do Céu. 1 milhão de pessoas ali nas comunidades ribeirinhas, mais adentro da beirada dos rios, tribos indígenas. O programa Evangelista se preocupa em expandir o Evangelho para o mundo todo. E você assistiu esse vídeo aí, quem mandou para a gente foi o irmão Joel, que é um dos líderes lá em conduzir aqueles aviões. Eles levam os missionários, eles pegam os enfermos lá de dentro da Amazônia, trazem para tratamento em Manaus. É um trabalho fantástico. E se você puder ajudar a Missão do Céu, entre em contato com o pastor Alecrim, 21 9 84 16 53 29. Muito bem. Após o nosso vídeo missionário, vamos retornar com o pastor Dilson Alecrim, que é o nosso convidado de hoje. Hoje nós estamos tratando essa semana sobre discipulador, discipulado, discípulo. É uma questão que o pastor Roberto Alecrim está trazendo os convidados no decorrer desta semana para que eles, segundo a ótica de cada um, o conhecimento, a experiência daquilo que eles sabem sobre discipulador, discipulado e discípulo, então eles apresentem aqui as suas falas. Já de antemão, o pastor Roberto Alecrim respeita a todos, mas queremos trazer esse assunto, quem sabe, né? Quem sabe, para um despertamento espiritual, para que, se dependesse de mim, nós teríamos a implantação de escola de discipulado em todas as igrejas do Brasil. Lá fora, o pessoal lá fora resolveu. Mas eu falo aqui, pastor Dilson Alecrim agora vai se auto-apresentar
e depois, então, ele já tem um tempo estabelecido para discorrer sobre o assunto discipulador, discípulo, discipulado. Pastor Alecrim, mais uma vez, seja bem-vindo. Muito obrigado por estar retornando aqui. Enquanto eu estava orando, eu senti muito que vidas sendo libertas. Amém. Eu senti a dor do povo lá de Israel. Veio aqui assim, algo que é inexplicável. Inexplicável. Depois eu te conto, pastor Roberto. Dentro do tema proposto, discipulador, discipulado e discípulo, o texto base que nos foi confiado é o texto de Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 28, do versículo 16 ao 20. Eu vou ler aqui rapidamente, para que quem não está com a Bíblia ou não conhece o texto, que fala da grande comissão, a grande ordem de Deus aos seus discípulos e que se estendeu a toda a igreja. É um texto que fala também que Jesus ressuscitou, Jesus encontrou com algumas mulheres e pediu para que essas mulheres comunicassem aos seus discípulos que ele estava indo para a Galileia e lá ia encontrar com os seus discípulos. E quando Jesus encontra com eles e tudo, Jesus faz esse pedido aqui. E aí diz assim, o versículo 16 de São Mateus 28, que diz assim: os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus havia designado, e quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Vocês estão me ouvindo bem, pastor Alecrim? Está tudo bem o áudio? Então, eu quero começar porque Jesus, ele foi muito claro em dar ordens aos seus discípulos sobre ir, anunciar, fazer discípulos, ensinando. E o que me chama a atenção é que nós temos que ter muito cuidado o que é que nós estamos ensinando. Eu, como um discipulador, o senhor, pastor Alecrim, é um discipulador. A nossa preocupação é o que é que nós estamos ensinando aos nossos discipulados, para que os nossos discipulados façam discípulos. E esses discípulos sejam discipulador e fazer discipulados, dar frutos, dar sequência naquilo que nós estamos ensinando. E é nesse ponto que Jesus diz a eles claramente: vão e ensine o que eu tenho ensinado a vocês. Ou seja, nós não podemos ensinar aquilo que queremos, nós não podemos ensinar aquilo que nós desejamos. Nós precisamos ensinar aquilo que Jesus ordenou que ensinássemos. Vou dar um exemplo, pastor Roberto, porque eu acredito que a igreja, quando eu falo igreja, no modo geral, igreja, e a maioria daqueles que estão nas igrejas, talvez tenham se perdido no quesito em pregar a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, e pregar o evangelho de Jesus Cristo.
que dá uma conotação diferente. Jesus diz: ide e pregai o evangelho. Quando você fala de pregar o evangelho, você vai fechar totalmente em volta do nome de Jesus. Por que que Jesus veio ao mundo? Qual foi a razão que trouxe Jesus ao mundo? Por que que esse Jesus operou milagres? Por que que esse Jesus deu a sua vida na cruz do Calvário? Por que que esse Jesus ressuscitou? E quando eu entro nesse ponto do Evangelho de Jesus Cristo, nós vamos perceber que muitos discipuladores estão pregando muito mais sobre outros personagens bíblicos que precisam ser mencionados, cumprir um papel importantíssimo para o reino de Deus, que carregaram uma história até a chegada do Cristo, do Messias, e a partir de então, se você vê a vida de Paulo, de Pedro, de Tiago e João, eles se preocuparam muito mais em falar do Cristo, do Messias, do Filho de Deus, que morreu, por que morreu, deu a sua vida, por que que deu a vida, que ressuscitou e que um dia voltará. Os discípulos de Jesus, eles enfatizaram muito mais a vida de Cristo, de Jesus Cristo, do que a vida de Moisés, de Davi, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Josué. Então, nos últimos anos, as igrejas, do modo geral, estão aderindo muito mais à pregação, ao ensinamento sobre esses personagens que são bíblicos, e foram homens de Deus, direcionados por Deus, profetas de Deus, mas pouco se fala do Cristo, do Messias, do Evangelho. Então nós estamos sobrecarregados de pregações da palavra de Deus, mas pouco se prega sobre o Evangelho de Jesus Cristo. E então, o discipulador, ele não está, na sua maioria, não todos, não está cumprindo o ide de Jesus quando ele cita vários personagens bíblicos, mas ele não cita Jesus Cristo. E existe também uma lógica para isso acontecer. Nós percebemos que, eu não sei se o senhor vai concordar, se o senhor quiser uma fala, o senhor fique à vontade, mas parece-me que os discipuladores, e quando eu falo discipuladores, são os pastores que pregam, que estão na frente de uma igreja, estão em volta desse trabalho evangelístico, mas parece-me que estão muito mais preocupados em agradar a membresia, falando o que a membresia quer ouvir, do que a membresia precisa ouvir. Por exemplo, ultimamente, pastor Roberto, a gente ouve muito se pregar sobre o Antigo Testamento. Não sei se o senhor já viu isso. A gente vai num culto, abra sua Bíblia, Josué, abra sua Bíblia em Gênesis, abra a sua Bíblia em Salmo, abra a sua Bíblia em Ezequiel, Daniel, abra a sua Bíblia em 2 Reis, 1 Reis, a gente vê essas coisas. E começa a falar de homens de Deus, reis e profetas de Deus, que foram vitoriosos em suas batalhas,
e pegam essa história das batalhas que Deus deu vitória ao seu povo e traz para as nossas vidas como se Deus fosse agir da mesma forma. Com isso, pode falar. Já que você deu uma permissão aí para entrar na sua exposição, eu quero contar aqui 2 fatos rápidos, bem rápidos, para somar até mesmo o que você falou aí, sobre mensagens atualmente em muitas igrejas. Eu estava numa igreja, não vou citar o nome aqui, tinha lá aproximadamente 1000 pessoas. O pregador falou das bênçãos de Abraão, do começo ao fim. Gênesis capítulo 12, 1 hora de mensagem. 1 hora de mensagem. Em momento algum, citou o nome de Jesus, a não ser no momento da oração final que ele disse, que ele fez, eu te peço em nome de Jesus. Só na oração final. Porque também se na oração final ele não orasse em nome de Jesus, aí vamos dizer assim, né? Seria um escândalo, né? Seria um horror. 60 minutos falando de bênção, Deus vai te dar, Deus, você vai receber, estende a sua mão, segura a sua mão, pega bem alto aí a sua bênção, 60 minutos e o povo vibrou. Glória a Deus, aleluia, que maravilha. Aquele culto foi maravilhoso. Mas em nenhum momento, a não ser na oração, falou de Jesus, falou de pecado, falou de arrependimento, falou de salvação, falou de vida eterna, falou de céu. Ou seja, o que você está falando aí, o evangelho de Jesus Cristo está sendo colocado de lado. Essa é uma experiência. A segunda, eu fui convidado para assistir um grande apóstolo. E fui assistir o grande apóstolo, sem problema nenhum. E lá eu sentei na segunda fileira, bem de frente no altar onde ele estava, e ele só falando de bênção, de bênção, de bênção materiais, de bênçãos materiais. Em dado momento, ele disse assim, o grande apóstolo, 3.000 pessoas dentro do santuário, mais 3.000 pessoas fora lá no estacionamento, porque não coube todo mundo, dentro da tenda, e em dado momento ele falou assim, igreja, hoje é o seu último dia de hoje, que pobre, o povo pulou, foi aquele estardalhaço. Eu fiquei olhando assim, sentado, não pulei, eu fiquei pensando, tem pobre aqui nessa igreja? Tem pobre aqui? Esse povo aqui é pobre, os carros na rua, só carrão. Esse povo aqui é pobre, tudo gente cheirosa, bonita, afeiçoada, a mulherada. Tem pobre aqui? Hoje é o último dia de pobre essa igreja? Olha, não foi falado uma única vez no nome de Jesus Cristo. Sabe o que aconteceu? Faltou luz depois disso e o culto nem terminou. Não deu tempo mais de falar de Jesus, só de bênçãos materiais. Eu estou contando esses 2 episódios para corroborar com o que você está falando. Então, é mais ou menos assim. Inclusive, eu não tenho nada contra, deixar claro aqui, sobre pregar o Antigo Testamento e falar dos patriarcas e tal. Mas, por exemplo, se eu fosse falar do Abraão, eu não poderia deixar de falar daquela passagem que ele teve que levar o filho dele, o Isaac, para ser sacrificado, que tipifica a questão do Cristo, que o Pai, Deus, envia o seu filho para morrer na cruz. Então, se as pessoas querem utilizar uma mensagem do Antigo Testamento, essa mensagem, ela não pode morrer lá. Ela tem que ser trazida a Cristo, porque todo o Antigo Testamento colabora ou corrobora para que seja a chegada do Messias. Então, independentemente do personagem que eu utilizar no Antigo Testamento, que eu posso utilizar dele, inclusive até os próprios apóstolos, eles dão uns trechinhos de alguns exemplos de homens, personagens que foram usados por Deus e todos eles acreditavam no Messias. Inclusive o próprio Israel sempre veio nessa expectativa do Messias. Nós cremos que Jesus Cristo é o Messias. Mas a mensagem do Messias, a mensagem do Evangelho, ela não tem nada a ver com a mensagem do Antigo Testamento. Por exemplo, no Antigo Testamento,
os justos herdariam a terra. Então Deus trabalhou para colocar o seu povo na terra prometida. E precisou dar vitória a eles. Precisou dar essa vitória para eles. Para eles chegar e Deus cumprir a palavra. Agora, qual é a mensagem do Novo Testamento? Herdar a terra ou herdar o céu? Herdar o céu. Herdar o céu. Outra questão, se você olha no Antigo Testamento, Deus livrou muitos dos seus para concluir uma missão, para fazer algo maravilhoso, grandioso. No Novo Testamento, menos João, todos os apóstolos morreram martirizados. Por que Deus não livrou todos eles? E depois dele, João, apesar de não ter morrido na tortura, mas ele foi jogado num barril de óleo fervendo. E Deus o livrou da morte. Foi o único que morreu com quase 100 anos de idade. Os outros morreram. Tiago nem começou o cristianismo, Tiago foi o primeiro a morrer. Pela espada de Herodes. E aí foram, morrendo e torturado e morrendo. Paulo foi decapitado, Pedro, diz a história, foi crucificado de cabeça para baixo. E essa geração nossa, Deus vai livrar de tudo como fazia no Antigo Testamento? E os nossos irmãos que morreram queimados? E os nossos irmãos que comeram devorados por leões? E os nossos irmãos que até hoje na África, em países muçulmanos, são torturados e mortos? Quer dizer que o Deus do Brasil, o Deus dos Estados Unidos, da Europa é outro. Então tem um Deus que deixa uma turma morrer, torturado, queimado, e o outro Deus só quer prosperar e encher de dinheiro. Então nós percebemos que nós, apesar de toda a liberdade de pregar o Evangelho, nós estamos pregando a palavra de Deus, a Bíblia, de capa a capa, mas nós pulamos o Evangelho. Ou a gente prega o Antigo Testamento, ou a gente prega o arrebatamento, o Apocalipse. Mas o miolo do Evangelho. Por exemplo, a gente não consegue colocar no coração da igreja de hoje de evangelizar. Por quê? Porque essas mensagens de autoajuda, assim como Deus livrou Daniel da cova, assim como Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abdenego da fornalha, assim como Deus derrubou a muralha, Deus vai fazer na sua vida, Deus vai te dar, Deus vai fazer e acontecer, Deus vai abrir porta. Então, a igreja de hoje está mais preocupada em receber coisas de Deus do que se oferecer a Deus. Nós percebemos que e eu não estou falando da nossa geração, esses adolescentes, não, estou falando nós mesmo que estamos vivendo nos últimos 30, 40 anos. Quase não se falam de Jesus nas igrejas. Se apresenta Deus, o Deus de Abraão, se apresenta o Deus de Abraão, apresenta um Deus poderoso que opera milagres, que faz e acontecem, mas o nome de Jesus, o Evangelho de Jesus, por que Jesus veio, o que é que tem que ser pregado para as pessoas serem salvas? Porque muitos estão aceitando Jesus para se dar bem na vida, para melhorar o padrão de vida. O apelo hoje é outro. Você quer consertar o seu casamento? Entrega a sua vida para Jesus. Você quer que as portas de emprego se abram? Entrega a sua vida para Jesus. Você quer ser curado? Entrega a sua vida para Jesus. Mas Jesus não morreu para dar um padrão de vida melhor para o ser humano. E o ser humano, ele não consegue dar o devido valor do porquê que Jesus morreu na cruz. Você pediu um minutinho, mas deixa eu concluir aqui meu raciocínio, pra você entender. Quando eu estou em casa, e hoje eu estou aqui na minha casa, você sabe que eu viajo muito fazendo a obra do Senhor. Quando eu estou aqui em casa, eu ajudo a minha esposa em umas tarefas de casa. E um certo tempo atrás, eu estava lavando louça para minha esposa, e o Senhor Jesus me visitou. Eu ouvi aqui, igual você está me ouvindo, pastor Roberto, eu ouvi aqui o Senhor falando, meu servo, eu levei um choque. A voz muito audível, e eu sentei. Parei de fazer o que eu estava fazendo, eu sentei, e o Senhor disse,
A salvação é pouca coisa. A minha morte na cruz foi pouco. O meu sacrifício foi pouco. E eu disse, não, Senhor, salvação é tudo. Que adianta o homem se dar bem nessa vida, 20, 30, 50, 100 anos, e depois milhares de anos no inferno, lago de fogo? Ele falou assim, pois para a minha igreja, a salvação está ficando em segundo plano. Eles não me amam, eles não me querem, eles não querem ser cheios de mim, eles não querem trabalhar para mim, eles não querem fazer nada por mim, mas eles dependem de mim para se dar bem na vida. Eles estão vindo para a igreja não para prestar um culto a mim, mas para que eu preste culto a eles. Venha receber sua bênção, venha receber sua vitória, venha receber seu milagre. A pessoa já sai de casa predisposta a receber coisas de Deus e não entregar um culto a Deus. Então, é o ser humano que está sendo cultuado. É o ser humano que está sendo adorado. Não existe mais louvores. Existem poucos louvores do ser humano falando com Deus. És tudo para mim, eu te amo, tua graça, tua misericórdia. A maioria fizeram letras, Deus falando com o ser humano. Eu sou Deus, eu vou te dar, eu sou Deus, eu vou fazer, acalma o teu coração, descansa. Então é Deus que está prestando culto ao ser humano. O ser humano vai na igreja para Deus prestar culto para ele. A igreja virou o quê? Um entretenimento, a igreja virou o quê? Um consultório, sendo que, na verdade, deveria ser um culto de gratidão, porque eu nasci uma criatura, e como criatura eu estava debaixo de uma condenação eterna, e os meus pecados testificando a minha condenação eterna, e a lei de Deus, santa e poderosa, não teve e não tem o poder de me salvar da condenação eterna. Aí Deus, por amor a nós, envia o seu Filho Jesus para morrer numa cruz, para cumprir as exigências da lei, para me tirar. Se eu aceitar esse sacrifício de Cristo, se eu aceitar a Cristo como meu Senhor e Salvador, o sangue de Cristo vai me tirar da rota da condenação e vai me levar para a rota do céu. Então eu vou para a igreja prestar um culto porque eu sou um ex-condenado. Eu era um condenado. E hoje eu não sou mais condenado. Então eu vou prestar culto a esse Jesus, a esse Deus que teve misericórdia da minha alma e não permitiu eu ir para o inferno. Então, além de eu prestar culto, ele não é só meu Salvador, ele é o meu Senhor. Aí eu quero saber, o meu Senhor, quem manda é o servo ou o Senhor? Porque estão fazendo do Senhor Jesus o servo. E o servo ser humano, o Senhor Todo-Poderoso. E o servo Jesus tem que atender os pedidos do Senhor humano poderoso. Então, como um discipulador, eu preciso fazer com que o discipulado, com que o discípulo entenda que ele está sendo discipulado para trabalhar e não para receber coisas de Deus. É Deus que vai receber as nossas ações. É Deus que vai receber a adoração, a glorificação. Nós estamos aqui para trabalhar, nós somos convocados para trabalhar para o reino de Deus. Não é Deus que vai trabalhar para o nosso padrão de vida. Então, como que eu vou passar para o discipulado e manifestar no discipulado, ou no discípulo, o verdadeiro mandamento de Jesus Cristo? Fazendo ele enxergar quem ele era e quem ele é. Porque muitos estão aceitando a Jesus de uma forma errada, errônea, equivocada, fazendo de Deus o seu gênio da lâmpada, o seu serviçal. Então, se eu sou um verdadeiro discipulador, eu tenho que fazer com que o meu discipulado se torne um discipulador da verdade. Porque Jesus não falou para eles pregar o que eles queriam. Jesus falou, aquilo que eu tenho vos ordenado. É isso que vocês têm que ensinar. Ensina o que eu ensinei vocês. Mostre para eles o porquê que eu vim. E se a gente for entrar nas cartas do apóstolo Paulo, Romanos 1, o livro de Romanos é o evangelho todo.
Mas a gente está ignorando o evangelho de Jesus Cristo, pregando um paraíso na terra, e a igreja, no modo geral, estão abraçando esse paraíso na terra, e abraçando esse paraíso na terra, não tem tempo de ser discipulador, de discipular, e nem de fazer discípulo. Porque está todo mundo preocupado com o seu umbigo. Está todo mundo preocupado com aquilo que Jesus disse para não se preocupar. Não vos preocupei com o dia de amanhã. Não se preocupe em comer, beber, vestir. O Senhor cuida de todo mundo. Mas não. Essas mensagens ou pseudo-mensagens, elas são tão materialistas, tão terrenas, que estão roubando do coração dos cristãos esse desejo de trabalhar para Deus, de servir ao Senhor, de ser servo do Senhor, de entender que nós éramos condenados, deixamos de ser condenados pela morte de Cristo, e nós precisamos avisar outras pessoas que estão debaixo de condenação eterna, mesmo que eles não saibam. Eles estão trabalhando, comendo, bebendo, vestindo, passeando, vai para shopping, mas eles não conhecem a verdade. Outro dia eu ouvi um pastor falando para mim, eu até conversei com o senhor outro dia, que se uma pessoa está, para a pessoa entender o evangelho de Jesus Cristo, o que é ser cristão de verdade, ele precisa entender essa colocação. O pastor foi muito, muito preciso quando ele disse, se uma pessoa está na praia morrendo afogado, e eu vejo aquela pessoa na praia morrendo afogado, eu vou até lá e tiro a pessoa daquela praia. Ela não vai mais morrer afogada. Essa pessoa, ela vai viver a vida dela todinha em gratidão a mim. E ela vai dizer para todo mundo, eu só estou vivo porque o pastor Dilson Alecrim, ele mergulhou lá no mar e me tirou daquela água. Todo o aniversário dele, ele vai lembrar de mim. E ele vai querer ajudar pessoas também quando vê as pessoas entre a vida e a morte. Ele vai falar, não, eu não era nem para estar aqui, era para eu estar morto no oceano. Então, Deus usou o pastor Alecrim, me tirou de lá, daquele mar. Agora eu vou ajudar outras pessoas. Faz sentido. E talvez, eu tentando salvar ele, eu morri para salvá-lo. Eu salvei ele, mas eu não consegui me salvar, eu acabei morrendo. Ele vai ser eternamente grato. Agora, se a pessoa está lá, sentadinha numa cadeira na praia, tomando suco, e eu chego e digo assim, olha, eu amo tanto você, que eu vou morrer naquela praia por você. A pessoa, não faz isso não estou pedindo para você morrer. Não, mas eu amo você e eu quero morrer por você. Aí eu vou lá, mergulho e me afogo. A pessoa vai ficar grata? A pessoa vai entender o quê? Que não faz sentido. Então, o que a gente está pregando? Olha, entrega a sua vida para Jesus, mas por quê? Porque ele te ama. Ele morreu por você. Mas eu não mandei ele morrer por mim. Eu não tenho nada a ver ele me amar. Eu não pedi para ele me amar. Não faz sentido ele morrer por mim. Agora, só faz sentido ele morrer por mim se eu entender que eu estava morto no pecado. Eu estava debaixo de uma condenação eterna. E por amor a mim, ao invés de eu morrer, porque o salário do pecado é a morte. Quem viveu para o pecado? Eu. Quem está praticando o pecado? Eu. Quem está trabalhando para o pecado? Eu. Então quem deve morrer? Eu. Porque eu estou debaixo de uma condenação por causa do pecado. Aí ele vem, por amor a mim, e morre no meu lugar. Deu a vida dele no meu lugar, para que essa substituição penal, porque o réu sou eu, o culpado sou eu, ele morre no meu lugar e me liberta do jugo do pecado e da morte. Ele me tira da condenação eterna para a vida eterna. Aí eu vou valorizar. Quer dizer que eu estava condenado? Estava. Quer dizer que eu era para ter morrido? Era. Ele morreu no meu lugar? Morreu. Por que ele morreu? Porque você estava numa situação tão difícil, mas ele te ama, morreu no seu lugar. Eu vou ser eternamente grato a esse Jesus. Então, o que precisa?
que o discipulador volte à origem do evangelho. Para que aqueles que estão sendo discipulados entendam o porquê que estão sendo discipulados. E ele vai fazer discípulo. E aquele que o discípulo vai ser discipulado e vai fazer discípulo. Mas para isso nós precisamos atentar para o texto. Ensine o que eu ordenei a vocês. E o que é que ele ordenou? Ide por todo mundo e pregai o evangelho. E qual é o evangelho? Mateus, Marcos, Lucas, João, falar ali de Cristo. Falar ali do que Jesus fez, por que fez. Então, quando eu entendi isso, eu me tornei um verdadeiro discipulador. E comecei a pregar as verdades da igreja. E quando eu prego essas verdades, a igreja... Teve uma vez, eu sou pentecostal, eu acredito muito em dom de profecia, que eu estava pregando, em vez de eu pregar sobre o amor de Deus, eu falei, Deus é amor, mas é justiça. Aí eu trouxe um pouco da ira de Deus, que parece que essa turma dos últimos 30 anos não conhece, não sabe que Deus se ira. Eles não entendem que Deus também fica irado. Eles só sabem que Deus é amor. Inclusive, eu estava falando para uma jovem que Deus é amor, mas Deus é justiça. Aí eu falei do céu e do inferno, ela falou, eu não acredito que esse Deus amoroso vai enviar seus filhos para o inferno. Aí eu disse, claro que não vai enviar seus filhos para o inferno, só tem um porém. Ela não era crente, não. Eu falei, quem disse que você é filha de Deus? Ela falou, eu não sou filha de Deus, pastor, que é isso? Misericórdia. Eu falei, não, você não é filha de Deus. Por quê? Você nasceu criatura de Deus. Todo ser humano nasce criatura. Por isso que João vai escrever no seu evangelho. Ele veio, Jesus, para os seus, os judeus. Porém, os seus não o receberam. Agora, todos quanto receberem serão feitos filhos de Deus. Só é filho de Deus quem entrega a vida para Jesus. Quem entrega a vida para Jesus, esse sim está salvo. Mas quem não entregar a vida para Jesus está condenado. Então, quem está fora não ouve essa ministração. E quem está dentro também não ouve. E muitos aceitaram Jesus, não foi por arrependimento dos seus pecados, pela convicção. Eu estava debaixo de uma condenação eterna e só Cristo pode me tirar debaixo dessa condenação. Eu sou criatura, mas eu quero ser filho, só aceitando a Cristo para ser filho. Ninguém prega isso, pastor Roberto. Pode falar. Pastor Dilson, agora, eu conheço aproximadamente, do meu tempo de cristão para cá, 79 para cá, fevereiro de 79, eu conheço aproximadamente umas 500 igrejas, das denominações. Pastor Dilson, eu não conheço, desse número de 500 igrejas, eu não conheço 5. Eu não conheço 5 igrejas que tenha uma escola, um departamento de discipuladores fazendo discípulos. Em todas essas igrejas eu não conheço. Você é um pregador nacional e internacional. Você deve conhecer aí umas 2.000, 3.000 igrejas nesse Brasil. Qual é a proporção de escola, de treinamento, de formação, de discipuladores nessas igrejas todas que você conhece? Qual é o percentual que tenha lá na igreja, assim como tem departamento de homens, departamento de mulheres, departamento de jovens, departamento de beneficência, departamento de obreiros, departamento, muitos departamentos. Quantas das igrejas que você conhece, falando em termos de Brasil, que tenha uma escola de formação de discipuladores para fazer discípulos? Qual o percentual? Em percentual, não chega a 5% das igrejas. 95% ou mais não mexe com esse trabalho. Agora, detalhe, dos 5% que envolve esse trabalho,
Eu acho que 3% consegue fazer o discipulado verdadeiro, se tornar um discipulador verdadeiro, um verdadeiro ganhador de almas, um amante pelas almas, um amor por Deus muito grande, uma dedicação a Deus muito grande, e fazer com que o discipulado também entre nesse... Quando Paulo fala assim, sede meus imitadores, ele está dizendo, ame a Cristo como eu amo a Cristo, viva para Cristo como eu vivo para Cristo, se dedique a Cristo como eu me dedico a Cristo, fale de Cristo como eu falo de Cristo. Porque aquilo que eu falei, existe muitos pregadores, milhares de pastores, milhares de pregadores que pregam a palavra de Deus, mas não pregam o evangelho. Falam de inúmeros personagens, mas não falam de Cristo. Então, nessa porcentagem, o discipulador, 5% trabalham com essa questão de discipulador, de discípulo, fazer discípulo, mas muitos se perdem e pregam a palavra, mas não pregam Cristo. Amor pelas almas, como Cristo teve, como Deus teve e tem até hoje. Esse é o ponto. Você pode ter até 50% das igrejas que falam do Cristo. Eu entendi perfeitamente. Agora, dentro de tudo aquilo que nós estamos aqui discorrendo, desculpa a referência, né? Eu tenho a esperança que, através do programa Evangelista, através dos palestrantes que estão aqui, consiga, de alguma forma, contribuir para um pensar, para um refletir, para um avaliar, nesse tempo, a questão de implantação de escola, de formação, uma vez que, e considerando que o que Jesus falou, ide, fazei discípulos, é o mais importante, eu estou em cima dessa premissa, fazer discípulos é o mais importante. Você acredita que haja, ou que há a possibilidade de uma mudança nas igrejas, de um modo geral, e implantar escola de formação de discipuladores, no seu pensar? Eu acredito que, falando do seu programa, um programa como o seu, voltado para essa questão de evangelismo, de ganhar almas, de enxergar a necessidade de ver uma multidão incontável de vidas indo para o inferno. E as pessoas não se compadecem. Todo mundo preocupado com comer, beber, vestir, viajar, passear. Um programa como o seu deveria ter aos milhares nas rádios, nas televisões, porque existem muitos programas de televisão evangélicos, mas segue aquela mesma cartilha. Deus da vitória, Deus do milagre, Deus da bênção. Tem muitas igrejas que todo ano consagram obreiros novos. Obreiros novos são consagrados. Pastores, presbíteros, evangelistas, diáconos, todo mundo seguindo a mesma cartilha de pregar a palavra de Deus, não o evangelho. De pregar a palavra. Um Deus poderoso, um Deus vitorioso, um Deus glorioso, mas a maioria não fala por que Jesus veio a este mundo. Por que Cristo morreu na cruz? Qual é o nosso papel a partir do momento que eu entrego minha vida para Jesus? É receber dádivas por ter aceitado Ele? É um prêmio ter aceitado Ele? Ou agora eu sou servo dele? A Bíblia, quando fala de servo, Paulo usa muito essa expressão servo. Esse servo no original é escravo, meu amigo. Escravo. E a Bíblia diz que nós somos comprados por um bom preço, um alto preço. Se você foi comprado, significa que você tem dono. Você é servo, você é o escravo do seu Senhor. E eu, como servo, eu, como escravo, eu não faço mais a minha vontade prevalecer. O que vai fazer prevalecer em mim é a vontade do meu dono, do meu Senhor, que é Cristo.
Aí eu vou entender, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, porque ele não é só meu Salvador, ele é o meu Senhor. Então, se ele falar fica, eu fico. Se ele falar vai, eu vou. Se ele falar viaja para a África, mas na África, se eu não tenho nem comida, vá para lá. Se tiver que morrer por mim lá, morra lá. E eu vou ter que ir. Senhor, no centro da África, é o Congo lá, só tem leão lá. Vai lá falar de mim lá. Se o leão te comer, tudo bem, vem para a glória comigo. Se você morrer, meu filho, você vai estar aqui comigo na glória. Mas os discipuladores, e quando eu falo discipuladores, estou falando de pastores e pregadores, estão levando a igreja a esse nível de viver e morrer por Cristo, de falar de Jesus, de mostrar para essa humanidade por que a verdade, porque Jesus veio. Jesus não veio para resolver seus problemas físicos, patológicos. Ele veio para tirar você debaixo de uma condenação. Por isso que Paulo escreveu em Romanos 8:1, agora, pois, não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aí você pergunta, meu amigo, você está em Cristo Jesus? Não, então você está debaixo da condenação. Mas que condenação é essa? Você não é filho de Deus, você é criatura. Você peca contra Deus. Porque foi Deus que estabeleceu o que é pecado e o que não é pecado, o que ele aceita, o que ele rejeita, o que ele aprova, o que ele reprova. É Deus, não é o ser humano. O ser humano tem um livre-arbítrio, ou não tem livre-arbítrio, ele faz o que ele quer da vida dele, mas ele vai prestar conta. E a prestação de conta vai vir alta e ele não tem como pagar. Só teve um que tem como pagar, Jesus Cristo. Então, quem é que prega isso? Fala. Os discipuladores hoje falam sobre isso. Então, a questão não é levantar milhares de discipuladores. A questão é levantar milhares de discipuladores que pregam o evangelho. Não é pregar a Bíblia toda. É pregar sobre Jesus Cristo. Todos esses personagens vieram até Cristo. A lei veio até Cristo. O fim da lei é Cristo. Então, o que é que nós temos que pregar a partir de hoje? Cristo. Mas a gente não prega Cristo, a gente prega Abraão, Moisés, Isaac, tal, e faz as vitórias e tal, um Deus que peleja. Mas a gente não prega o Cristo. Então, a questão, pastor Roberto, não é só escola de discipulados. A questão é fazer verdadeiros discipuladores. Para que esses verdadeiros discipuladores façam verdadeiros discípulos. E esses discípulos se tornem verdadeiros discipuladores. Eu preciso discipular com a verdade do Evangelho. Para que dê a sequência. Você pode ver, os apóstolos falaram de Cristo. Os pais da igreja, os pais teólogos, os pais apostólicos, os apologistas, todos eles falaram do Cristo. E veio a grande reforma, Martinho Lutero falando do Cristo. E os grandes avivalistas falando de Cristo, da salvação. O maior sermão que é mais conhecido no mundo é de Jonathan Edwards, os pecadores nas mãos de um Deus irado. Que as pessoas gritavam, para de pregar. As colunas estão... Eles sentiam como se a terra estava tendo um terremoto. Não é um Deus amoroso, bonzinho, que dá casa e carro. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Você conhece esse sermão? Isso. Então, eles pregavam a verdade. Pega o sermão de Billy Graham, pregando sobre Cristo. Mensagem simples, pregando sobre Cristo. Multidões, ganhou mais de 70 milhões de almas. Multidões. E ele falava do Cristo, do Cristo, do Cristo. Entrega a vida para Jesus. No final, aquela multidão vinha aceitar Jesus Cristo. Então, nós precisamos levantar verdadeiros discipuladores que pregam o evangelho de Jesus Cristo, para que esses que estão sendo discipulados façam discípulos que vão pregar a verdade
do Evangelho de Jesus Cristo. Muito bem, pastor Dilson. Está muito claro. Eu quero agradecer muitíssimo a sua participação, meu primão querido. Eu peço a você agora, ao encerrar a sua fala, você não falou no começo, eu pedi que você falasse, você fizesse a sua auto-apresentação, de onde você é membro, fala do seu ministério itinerante, dê o seu contato, caso alguém que esteja nos assistindo agora ou depois queira convidar você para uma série de conferência, aí entre em contato com você, dá o seu número direitinho, dê suas referências pessoais. Bom, vamos lá. Meu nome é pastor Dilson Alecrim, eu moro em Belém do Pará, sou membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui no campo da Cidade Nova, que é um bairro do município de Ananindeua, que faz parte da Grande Belém. O meu pastor presidente da Cidade Nova, o pastor Jaime Pires, um grande conferencista, um grande ministrante do Evangelho, e eu pertenço à primeira convenção do Brasil, que é a Comieadepa, que hoje é presidida pelo pastor Ritter Marques, filho do pastor Gilberto Marques de Souza, que passou para o Senhor no início do ano. E essa convenção, ela foi fundada em agosto de 1921 pelos missionários Daniel Berg e Gunnar Wing, que foram os que fundaram a Assembleia de Deus em 18 de junho de 1911. Então, a nossa convenção, a Comieadepa, pastor Roberto Alecrim, ela é antes da geral. Foi através da nossa convenção, da Comieadepa, que houve uma necessidade de fundar, de criar uma convenção geral, a CGADB, lá em Alagoas, em 1930. Então, a nossa convenção, ela é a fundadora da Convenção Geral. E eu sou um pastor itinerante, desde 1995, viajando o Brasil, Europa, Japão, em muitos lugares. Já preguei em Camboriú, nos Gideões, e tantos outros congressos de senhoras. E eu realizo algumas conferências. Conferência de vida com Deus, conferência pentecostal, e fazemos aquele trabalho de evangelismo, como levar vidas a Cristo. Porque esse trabalho de como levar vidas a Cristo, nós vamos ensinar os cristãos a se tornarem ovelhas, exatamente, essa aí, ovelhas que geram ovelhas. Hoje em dia, as ovelhas não estão gerando ovelhas. E fazer com que os cristãos sejam árvores frutíferas. E falando nisso, aquela parábola do semeador, então são 4 sementes que caem, a primeira rejeita a palavra, o diabo não deixa aceitar a palavra. A segunda, ela aceita a palavra, mas as tribulações da vida tira dela a palavra e ela sai fora da igreja. A terceira semente permanece, mas não dá fruto. E a quarta permanece e dá fruto. Hoje, a maioria das igrejas é essa semente que permanece, mas preocupado com as riquezas do mundo, não dão frutos. Então, esse seminário de como levar vidas a Cristo, a gente coloca no coração deles o desejo de ganhar almas, de trazer vidas a Cristo, para eles gerarem ovelhas, darem frutos. E é interessante que esse trabalho, se tiver algum pastor ouvindo aí, a princípio, é lotar a igreja de pessoas não crentes. Por exemplo, se tem 100 pessoas no seminário, o estudo faz com que 200 a 300 pessoas não crentes entrem na igreja. Só que também, através desse estudo, tem o discipulado, para as pessoas permanecerem, e tem também um desafio para que todos os domingos, os que foram discipulados nesse estudo, passam todos os domingos a levar vidas a Cristo nos cultos de domingo. Então, além deles entenderem a necessidade de fazer esse trabalho, de levar vidas a Cristo, de lotar a igreja
pessoas não crentes para ouvir a palavra e aceitar Cristo. Aqueles que aceitarem a Cristo vão ter um acompanhamento, porque vai ser explicado que eles acompanham essas pessoas que aceitam Cristo, e eles vão também, todos os domingos, colocar pessoas não crentes dentro das igrejas. Eles não vão sair das suas casas e chegar sem ninguém. Eles vão passar na casa dos amigos e trazê-los para a igreja. Então nós fazemos a conferência de vida com Deus, a conferência pentecostal e como levar vidas a Cristo, para lotar a igreja de pessoas não crentes e desviadas, através de um seminário seguido de uma cruzada dentro da própria igreja. É um trabalho maravilhoso. E Deus tem nos acompanhado nesses quase 30 anos de ministério no Brasil e fora do Brasil. O meu Pix, se alguém quiser contribuir ou me convidar para estar ministrando na sua cidade, na igreja, ou a conferência pentecostal, ou a conferência de vida com Deus, ou esse seminário, como levar vidas a Cristo, ou congressos, né, diversos de senhoras e tal, eu atendo também. É o número do meu celular. Pode falar o número, pastor Roberto? Claro que pode e deve. Pode falar o número? Pode, o DDD é 91. O DDD é 91. O número do telefone é 98241 6951. DDD 91 98241 6951. Esse é o telefone meu, pastor Dilson Alecrim, servo do Senhor e aqui vivendo para a glória de Deus. Muito bem. Bom, e é o Pix também, aqui, viu? Esse número é o Pix também. Porque essa apostila que o pastor Dilson faz o trabalho como levar vidas a Cristo, tá bom? Muito bem, pastor Dilson, muitíssimo obrigado, agradeço a você, agradeço também a todos que estão nos assistindo e que vão nos assistir, tá bom? Peço a você que você, lá na transmissão, nos ajude aí com o seu gostei, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, onde você estiver. Eu peço a você, compartilhe o nosso Alecrim a levar a mensagem do Evangelho. Agradeço também aos patrocinadores. Doutor Marcionil Muniz, advogado. Você está precisando de um advogado? Pastor Alecrim indica para você. Doutor Marcionil Muniz, telefone 21 999 12 45 44. Ele vai ajudar você em questão civil, trabalhista ou previdenciária. Sabe aquelas questões de INSS, aposentadoria, pensão? Pode ligar para o doutor Marcionil Muniz, telefone 21 999 12 45 44. Também agradeço ao diácono Jonathan Nascimento, autor do livro Cartilha da Igreja Legal. Você poderá pedir o livro físico ou então modelo e-book pelo WhatsApp 21 992 47 12 27. E ainda o diácono Jonathan Nascimento com o doutor Fernando Gamino, eles têm para você o curso online Estatuto da Igreja Legal. Você poderá pedir também pelo telefone 21 992 47 12 27. A todos, muitíssimo obrigado. Fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor Dilson, muito obrigado, querido. Eu que agradeço, Pai do Senhor, Deus abençoe. Para teus pecados e ver os teus pecados antes de você, querido. E está aqui, ó. 1 Timóteo capítulo 2, a vontade de Deus é salvar todas as pessoas. Então eu quero declarar a nossa fé. Vamos falar pelo menos 3 versículos com alegria, com firmeza. Tá? O primeiro é assim, ó. Posso todas as coisas em Cristo Jesus que me fortalece. Vamos lá.